Então, meus amados irmãos, dando continuidade à nossa lição, nós vimos ali as 16 qualificações dos bispos, mas a leitura nos falava dos contradizentes, que era necessário tapar a boca dos contradizentes. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Porque tem aqueles contradizentes. Quem são eles? São os desordenados, os que são rebeldes contra a verdade, os faladores de discursos vãos, os enganadores que fingem conhecer a verdade, mas sabemos que não conhecem, os subversivos, aqueles que Timóteo falou, transtornam as casas inteiras, os que falam e ensinam falsas doutrinas. Quem mais é contradizente? Os que são de torpe ganância, que possuem uma torpe ganância. Os mentirosos, os bestas ruins, ferozes. Essas são as qualidades dos contradizentes. Ventre preguiçosos, que a Bíblia fala, versículo 12 de Timóteo, capítulo 2. O que seria isso? Ventre preguiçoso são os glutões, que é um pecado, a glutonaria é um pecado. Os doentes na fé, outros contradizentes, os que consagrados às falsas doutrinas, os que obedecem a mandamentos humanos, os que rejeitam a verdade, os impuros e infiéis, os que professam somente a impiedade, os contaminados na alma e na consciência, esses são contradizentes, que negam a Deus na vida e na conduta. Outra coisa, abomináveis, desobedientes a Deus e à verdade, e reprováveis em todas as suas obras. Então, que Deus nos guarde desses obreiros contradizentes, louvado seja Deus. Mas chegando aqui para o comentário da nossa lição, primeiro nós temos Jesus como sumo pastor. Sabemos que a sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Mesmo assim, ele foi chamado de grande desde o seu nascimento. Lá em Lucas 1:32. Quando Jesus foi nascer, foi anunciado que este seria grande. E ele é o maior, na verdade. É o maior mestre, o maior ensinador, o maior em tudo. Então, Jesus Cristo, ele é o supremo pastor em todos os aspectos. Por quê? E se fala na leitura, porque ele conhece as ovelhas, o seu rebanho. Segundo, porque o pastor, o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, por todos nós. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril, diz o comentário da lição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a economia israelita era, em parte, com a base no trabalho pastoril. Eram criadores de ovelha, tinham os pastores que viviam disto. Mas o nosso pastor é diferente, nosso sumo pastor. Por quê? Porque ele é quem garante o nosso sustento, glória a Deus, através do uso das ovelhas. O Mestre Jesus mostra a disposição em dar sua própria vida pelo seu rebanho. João 10:15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Glória ao nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia. O subsídio teológico tem uma parte aqui que diz: nesta seção final da carta de Pedro,
dirige-se aos presbíteros, pastores, responsáveis pelo pastoreio do rebanho de Deus, escrevendo como um presbítero ou pastor mais experiente. Pedro é seu modelo de liderança sobre o povo de Deus. Termina os ensinamentos com uma série de obrigações aplicáveis não só aos presbíteros, mas também a todo o povo de Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Nós vamos ver aqui as características do verdadeiro pastor. Primeiro, tem que ter um caráter íntegro, isto é, entre outras, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Então, precisa-se de o pastor, ele trabalhar, ele está apto para ensinar, porque se o pastor, o obreiro, que seja presbítero, com ação pastoral, se ele não tiver apto para ensinar, não tiver como aconselhar, não souber como se comunicar com a igreja local, então fica um tanto complicado. Louvado seja Deus. Então, temos que se adaptar à palavra e orar e pedir a Deus que nos ensine. Louvado seja Deus, porque, na verdade, lidar com várias opiniões, com várias pessoas, né? Vários pensamentos. Então, pessoas com pensamentos adversos. E tem hora que o pastor tem que saber ouvir, tem que saber analisar, tem que saber a hora de falar, como falar, por onde começar, pedir orientação a Deus para que a situação seja resolvida sem um ficar magoado e nem o outro. Chegar a um consenso, conciliar a situação. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, isso é importante. Uma das prioridades, das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro, é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Isso é bem verdade. Então, tem que ter uma vida em sintonia com o Evangelho, com a palavra proclamada, e para não ser contrariado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então tem que se pregar, tem que se viver, que prega. Glória a Deus, porque nós já tivemos aí, na lição passada, nosso diácono e co-pastor nos trazendo aí uma vasta explicação, né, mostrando os verdadeiros pastores, mostrando os que só trabalham por outra área de interesse, e entre outros assuntos direcionados que o nosso irmão explicou. Então é verdade, tem os pastores que trabalham em prol do reino, tem os contradizentes, os falsos pastores. Então precisamos que estar dentro da palavra, enquadrado dentro, nivelado com a palavra de Deus. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O pastor tem que ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. Como diz lá em Timóteo, que o bispo, ele não pode ser dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, toda aquela listagem que outrora trouxe aqui no início. Então a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Quais são esses frutos? Autocontrole, porque um obreiro descontrolado emocionalmente é um desastre, né? Só a misericórdia. O autocontrole, manso,
mas tem obreiro brabo, né? Que parece que não mortificou ainda a carne, né? Ainda não aprendeu de Jesus a ser manso. Tem obreiro que, isso é a verdade, né, irmãos? Louvado seja Deus. Nós estamos mostrando os dois lados, glória a Deus, e não somos perfeitos, mas procuramos ingressar na listagem dos bons atos, né, pastorais, glória a Deus, como recomenda a palavra. Então o pastor tem que ter bondade, né, ter amor. Então, tendo essas características boas, né, demonstrar idoneidade moral e maturidade espiritual. Então, essas são as características do líder, né? Um exemplo para a família. O pastor tem que ser exemplo para a família. Então, antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro ele tem que ser exemplo para a sua própria família, para dentro de casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. O pastor tem que atingir essas áreas. Ele é pai, ele é esposo, ele é avô, ele atua em várias áreas, né, da família, com bom testemunho, e as famílias vão se espelhando nisso, no seu pastor, glória a Deus, e deseja, né, ingressar na mesma fileira dos santos, glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quais são as tarefas do pastor? Cuidar da doutrina, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus, exercer direção da igreja local, ser um exemplo de pureza da sã doutrina, esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina, para que os crentes permaneçam na graça, na doutrina, na graça divina. Quer dizer, cabe ao pastor um esforço para que isso aconteça também. O pastor ele é um salvaguarda, salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra falsas doutrinas, contra os falsos mestres que surgem dentro da igreja. É uma tarefa um tanto, mas glória a Deus por isto. As prioridades do ministro do Evangelho devem estar nessa ordem. Nós vamos ver aqui uma ordem pastoral para se dirigir, para se pastorear. Qual é essa ordem? O ministro ele tem que priorizar a ordem seguinte, dentro do Evangelho. Primeiro, o relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, sua esposa, e os filhos, e seus filhos. Em terceiro lugar, o seu ministério e trabalho. Não podemos esquecer essa ordem pastoral, essa prioridade no ministério pastoral. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com a família, esposa, filhos ou netos, assim sendo. E terceiro, o seu ministério e o trabalho. Porque também se colocar o ministério e o trabalho na frente dessas outras coisas, não vai dar certo. Porque a família vai sentir o impacto, os filhos vão sentir a falta, a ausência do pai, porque é pastor, mas é pai, é pastor, mas é esposo, e a família precisa de uma atenção especial por parte do obreiro. Então, tem que seguir essa ordem. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Priorizar os horários, né, para buscar o Senhor,
as primeiras horas do dia, fazer como o salmista Davi. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5 e 3. Então, nas primeiras horas do dia, procurar fazer o devocional, ler a palavra, buscar o Senhor. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Louvado seja Deus. E já estamos partindo para a conclusão. Nós vamos ver aqui o ministério pastoral, a missão do pastor. Os irmãos sabem, e eu repito, glória a Deus, que é apacentar, ser um apacentador das ovelhas. Glória a Deus. E se nós formos lá para o profeta Isaías 40, versículo 11, nós vamos encontrar ali falando do verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, que é zeloso, que tem compaixão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla. Por quê? Porque o ministério envolve o ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, pregação expositiva da palavra de Deus, que é o mais importante empreendimento. Certo? Glória ao nome de Jesus. Então, é uma missão polivalente, uma missão múltipla, que envolve várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente, que é uma das mais importantes para o nosso chamado, a pregação expositiva da palavra. Então, além dessa responsabilidade, o pastor age como conciliador. Não é só o título de pastor, ele tem que exercer todas essas coisas e com alegria e agradecendo a Deus, porque ele é um conciliador. O pastor é um administrador eclesiástico dos bens e recursos disponíveis para toda a obra da igreja local. Glória a Deus. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então, eis aí uma série de responsabilidade que pesa sobre os ombros na gestão pastoral. E por isso que a Bíblia ordena que nós temos que ter cuidado com os falsos pastores. Ezequiel advertiu muito a Israel sobre isso. O nosso Deus, em Ezequiel 34, 2 parte C, também falou ali, o Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Tem muitos que é chamado, né, irmão, para apacentar as ovelhas e quer se apacentar a si próprio. Esquece de apacentar a igreja que o Senhor lhe confiou. Porque, na verdade, nós não somos donos de igreja. Nenhum obreiro é dono das ovelhas. Nós temos que apacentar, não como tendo poder sobre ele, sobre o rebanho do Senhor. Como que nós temos domínio sobre o rebanho do Senhor. Não, mas é com sabedoria, com graça, com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, lá em Ezequiel, Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, 8 a 10. Então ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este tivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para lhe mostrar essa doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, os quais convém tapar a boca. Tito 1, 9 a 11. Conclusão. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça, no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Aí vamos fazer o quê? Oramos pelos pastores.
Não esqueçam de orar pelo seu pastor, pelos pastores em geral, compreender as lutas que o pastor enfrenta e mais apoiar com amor e carinho, porque tem obreiros por aí, muitos por aí que não apoia, né? Na hora que precisa apoiar, o pastor contra um erro, às vezes não apoia. Já passei por algumas situações parecidas. Em alguns setores, glória a Deus, que na hora de combater o erro, alguns se levantavam a favor do erro, mas não é certo, né? Temos que apoiar os nossos pastores, eles estando dentro da palavra, tem isso. Se ele estiver primordiando pela palavra, pelo ensinamento, pela doutrina, zelando e com cuidado para que as ovelhas, o rebanho do Senhor chegue à presença de Deus, então é nesse sentido, de apoiar, glória a Deus, dar apoio, louvado seja Deus ao pastor, porque não vou generalizar, porque às vezes o pastor pode falhar, tem pastores que falham, aí quando há uma falha em si, também não vai se julgar, mas vai se analisar se está por dentro da palavra de Deus, se o ensinamento é dentro da palavra, se tem base bíblica ou não. Então que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, louvado seja Deus. Então aprendemos aqui nesta lição, glória a Deus, que o valor, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, está ligado ao valor que o Novo Testamento atribui ao Senhor Jesus, certo? E, de acordo com a lição, devemos relacionar as características do verdadeiro pastor. Quais são as características que aprendemos? Caráter íntegro, exemplo dos fiéis, exemplo para a família. O que o pastor não pode ser? Nós aprendemos que não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de top ganância, contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Glória a Deus. E aprendemos que o significado de pastor é apacentar. E a principal missão do ministro, fica aprendido que é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. Glória ao nome de Jesus. Ficamos com esta lição maravilhosa, com o que temos aprendido, e que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos os povos de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém e amém.